sempre está trazendo informação, conteúdo sobre psiquiatria. E aí, hoje, como é o dia do médico, a gente quis fazer uma coisa um pouquinho diferente. Porque a gente vê o médico como? De branco, atrás de uma mesa, consultando. Mas você sabia que o médico também é que nem a gente, é um ser humano. Tem as suas dores, tem as suas angústias, tem as suas provações, seus desafios, sua família que também tem que dar conta. E é por isso que eu pedi para ele vir até aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais dele. Sabe quem? O famoso, meu querido amigo, doutor Hugo Marchini. Vem cá, doutor. Tudo bem? Oi, que eu não chamo nem mais de doutor, já vou chamando de Hugo já, porque eu já tenho como amigo. Com certeza. É? Minha amiga Kelly. Meu amigo Com Hugo. certeza. Agora, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. A família dele tá tudo aqui. Tá tudo aqui atrás do estúdio, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar ele para vocês, porque eu quero que o doutor Hugo, porque quando a gente fala de médico, todo mundo acha que é mil e uma maravilhas, né? Que geralmente tem aquele pai, aquela mãe que banca o filho para estudar, mas a sua vida não foi assim não, né, doutor? Exatamente, Kelly. A minha história que sirva de inspiração para outras pessoas, né? Porque eu, desde muito pequenininho, então, desde que eu sou de Iguaraçu, né, e minha mãe sempre trabalhou no posto de saúde como auxiliar de serviços gerais. Meu pai, há um bom tempo, como ele era motorista da prefeitura, esteve trabalhando como motorista de transporte rural e uma grande parte ele era ambulanceiro. Então, desde pequenininho, eu acompanhava minha mãe nas campanhas de vacina. A escola era, até hoje, né, tá tendo uma reforma lá, mas a escola era bem de frente com o posto de saúde. Então, saía da escola, do colégio, desde pequenininho, ia para o posto de saúde. Então, desde pequeno, era aquele desejo mesmo de fazer medicina. De que, olha como que os pacientes saem ali do consultório satisfeitos e via a melhora, via vacina, sabe? Aquele ambiente, para mim, era o meu sonho. E desde pequeno, Kelly, eu sempre fui muito estudioso, sabe, na escola. E os professores sempre me falavam: Hugo, você, para ser médico, você precisa estudar bastante, precisa ser dedicado. Então, a letra é bonita? Era, Kelly. Sério? Minha letra era redondinha. De repente, Kelly, na faculdade... Não vou nem falar nada. Depois eu vou perguntar por que letra de médico é desse jeito, gente. Eu vou falar a verdade pra você, né? Não, mas continua, doutor, continua. Aí, Kelly, foi dessa forma. Então, assim, desde pequeno, querendo, né? Vivendo naquele ambiente. E o que aconteceu? E, assim, sempre fui bem estudioso mesmo, bem dedicado. E eu fazia questão de chegar ali no final do bimestre, mostrar meu boletim para meus pais, para dar orgulho para eles, né? Para ser motivo de orgulho mesmo, né? E quando chegou no meu ensino médio, que eu terminei meu ensino médio, meu pai chegou para mim, eu nunca esqueço desse dia, com um bloquinho de anotação. Ele falou: filho, não tem como você continuar com esse sonho. Ele falou? Ele disse por quê? O pai hoje não tem condição nem de pagar uma moradia para você. E ele falou dentro das nossas condições financeiras, reais. Né? Ele falou, ele pegou aquele bloquinho, nunca esqueço, na mesa e falou: esse tanto o pai paga de compra, esse tanto... E ele foi te mostrando. Foi me mostrando, Kelly. Só que daí o que aconteceu? Eu tive uma depressão muito forte. Eu acredito que o maior motivo hoje, né, depois de todo esse tempo, foi porque eu não tinha uma expectativa mesmo de realizar um sonho que eu sempre tive na minha vida. Eu falo que hoje eu tenho certeza que a minha maior motivação para fazer a psiquiatria foi porque, naquela época, eu procurei alguns profissionais, até que eu encontrei o Dr. Paulo Vec, que está aqui também, meu parabéns para ele, já estendo meus parabéns, que é um profissional para mim exemplar. E ele me acolheu, ele me deu direção. As medicações que ele me passou não deixava eu sonolento. Isso aí é uma grande conquista, né? Sim. Mas aí, teu pai falou aquilo, você entrou em depressão, mas... Isso foi um processo, né? Dia após dia. Mas, daí o que aconteceu? Nesse mês, eu já namorava minha esposa na época, desde os 14 para 15 anos, ela sabendo desse meu sonho. Daí, Kelly... A Lu, tá? Porque a Lu tá ali e tem vergonha de falar, mas me aguarde, Lu. Daí, o que aconteceu? E ela já sabia de toda essa minha história. O que eu tive que fazer, Kelly? Eu fui me adequando à minha realidade. Abri o primeiro teste seletivo que abriu ali, ó, perto, que apareceu em Iguaraçu, era Ângulo, para trabalhar, uma cidadezinha ali do lado de Iguaraçu, para trabalhar de agente de saúde. Mas tem que pegar a rodovia? Isso, pegava a rodovia, eu ia de carona com uma enfermeira. Ai, Jesus amado. 3 meses. Trabalhei em Ângulo 3 meses, abriu em Iguaraçu mais 3 meses. Eu fui tentando outras coisas, Kelly, para que desse dentro das minhas condições, né, financeiras, e que desse para eu continuar minha vida. Trabalhei 3 meses em Iguaraçu, passei para carteiro aqui em Maringá.
trabalhei de carteiro, naquele Correios ali da Mauá. Aquele a central. maior, na central. Pegava a bicicletinha e partia com a bicicleta, entregava as cartas e nunca dava conta do tudo. Era muita carta. E eu falava, gente, mas é isso mesmo. Eu sempre sonhei em fazer medicina, né? Vi um colega fazendo fisioterapia e eu sempre fui muito estudioso. Então, o que tinha de concurso ali, Kelly, eu ia prestando. Você ia fazendo? Isso, daí até que eu fui na tua terra natal. E Astorga? Astorga, prestei o concurso para Astorga, passei. Nesse tempo, Kelly, eu fiquei 11 anos em Astorga trabalhando e tentando me encontrar em outra profissão. Mas você estava trabalhando em Astorga em quê? Em Astorga eu era fiscal de tributos, eu ficava ali... Nossa, nada a ver. Nada a ver. Eu fui para Astorga por conta de ser um concurso público. E o salário, que era maior. E o salário. Mas falar que eu tinha vocação, que é o que eu sempre sonhei na minha vida, não. Eu estava feliz com a esposa que eu pedi a Deus, né? Minha esposa, a gente já tinha perspectiva de ter filho nessa época da prefeitura, mas eu não estava nada feliz com minha realização profissional. Comecei até direito na UEM. Ai, Jesus. Eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa que me adeque à prefeitura. Eu, lá em Astorga, tinha um cursinho, eu fazia esse cursinho em Astorga e eu consegui passar em direito. Quando eu descobri, Kelly, não que eu não gostava, eu ia bem na faculdade de Direito, mas eu falei, gente, eu tô seguindo um rumo totalmente diferente. Dá para eu prestar concursos dentro da área de Direito, só que o meu sonho é medicina. E quando eu trabalhei de agente de saúde, que eu ia nas casas, tanto lá em Ângulo quanto em Guaraçu... Tava feliz. Isso era diferente. Foi quando eu confirmou que realmente era medicina. Só que como que eu ia fazer, né, naquele momento, naquela situação? Quando veio lá em Astorga, Kelly, a era da internet, que quando começou a ter um acesso maior, eu comecei a pesquisar que a solução ali, a luz no fim do túnel, era eu prestar o Enem e conseguir uma bolsa integral. Mas olha como que a gente coloca alguns limites. Naquele momento eu pensava assim, tá, mas o Brasil inteiro está querendo fazer medicina. Ah, você já coloca bloqueio, já bloqueia. Isso, a gente pensa, mas e como que eu vou fazer? Minha esposa hoje é agente comunitária de saúde, eu sou funcionário público, não tenho ninguém na minha família que tenha uma estrutura. Minha irmã, professora na APAE, né, tem a família dela, ninguém da minha família tinha uma estrutura financeira para arcar. Que dava para arcar. Isso, só que daí vem a grande questão. Lu. A Lu falava assim, eu tô aqui e a gente está disposto a vencer. E eu me emociono de falar, porque eu revivo, Kelly, sabe? Tudo que eu vivi, tudo que passou naquele momento, sabe? Da esposa abençoada que eu tenho. E assim, ela me dava muita força. Hugo, eu não acho que é direito que você tem que fazer. Ela falava claramente, eu tenho certeza que é medicina. E ela lembra disso. E ela falava assim, Lu, mas eu posso conseguir uma bolsa se eu conseguir São Paulo, Rio de Janeiro. E ela falava, não, a gente vai superar. A gente vai passar o que for. Todas as dificuldades possíveis. Desculpa, Kelly. Não, imagina. É que eu revivo isso, é tão recente pra mim, sabe? Faz 8 anos que eu sou formado, mas é tão vivo dentro de mim, porque foi uma dificuldade muito grande, sabe? Minha esposa abriu mão de tudo que uma mulher quer ter, de se vestir bem, de maquiagem, e a gente vivia com o básico, Kelly. Mas Deus nos sustentava no básico, Deus nos sustentou a cada momento. Era o que eu precisava passar para chegar onde que eu tô hoje. E as portas foram se abrindo, Kelly, de uma forma tão sobrenatural. Deus colocou uma menina de Ângulo, que ela vinha todo final de semana. Algumas meninas aqui de Maringá que faziam medicina lá. E eu ia e voltava, porque eu coloquei diante do Senhor que eu não poderia abrir mão da minha família, jamais. E eu tinha um filho de 1 ano. Na época, o Vitor Hugo, que hoje tem 16, tinha 1. E como que eu ia abrir mão dessa minha família, que era a minha base? Então eu ia e voltava, Kelly, todo final de semana. E daí, na época, como não tinha quem ajudasse, eu cheguei lá, a professora que deu a bolsa olhou pra mim e falou assim, ó, nunca eu esqueço disso, professora Sandra. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, meus amigos costumam falar que eu sou meio que bruxa, porque o que eu falo acontece. E você, tenho certeza que você vai ser um ótimo médico, e eu tô concedendo uma bolsa que eu sei que você merece. A sua história me impactou hoje. Ela falou dessa forma pra mim. Eu lembro que eu olhei pelos vidros, estava a Lu e meu filho lá. E eu falei, Lu, a gente conseguiu chegar aqui, Kelly, aquilo que parecia um sonho tão distante. E eu consegui aquela bolsa integral, sabe? Eu não pagava nem matrícula, não pagava nada. E eu falava, Lu,
eu fui disposto, Kelly, quando eu fui pra lá, pensando, se eu tiver que trabalhar num posto de combustível, Você ia? que fosse, Kelly, a gente ia. Daí, Deus foi encaminhando tudo. Meu pai, na época que era aposentado... Peraí. Calma. Respira. Contenha-se. Ô, gente, vou pegar uma aguinha pra ele e eu vou tentar trazer a danada da Lu aqui. E a família toda. Aguenta. Vou pro intervalo. Vou tomar uma água. Aguenta, porque vai vir todo mundo aqui e aí vocês vão ver. Rapaz do céu, vai virar uma loucura isso aqui. E aí que o Hugo vai, ó, se debulhar em lágrimas. Então, ó, aguenta aí que daqui a pouco eu volto.